Em abril de 2026, o Observatório Cubano de Conflitos registrou 1.133. Isso mesmo, 1.133 protestos, denúncias e expressões de descontentamento em Cuba, mais de 1.000 atos no agregado contra o regime. A ONG, citada nos relatórios, é o Observatório Cubano de Conflitos. É um relatório mensal da organização que monitora, então, eventos sociais, econômicos e políticos no país, e eu creio que a gente tem até o próprio pronunciamento deles aqui, vamos conferir. Temos aqui ao lado, Fê, a publicação à imprensa da organização. Aí está, então, a Fundação Cubana de Direitos Humanos relata isso a partir desse observatório. O tweet diz: em abril de 2026, Cuba registrou 1.133 protestos e reclamações públicas de acordo com o Conflictos Cuba Observatório, o Observatório Cubano de Conflitos. Apesar de um clima descrito como um virtual confinamento, com repressão crescente e tensões cada vez maiores, os cubanos continuaram a expressar dissidência em toda a ilha. Destas, 305 foram desafios diretos ao regime, atos ousados o suficiente para desencadear represárias. Bom, pelo menos um terço, então, dessas manifestações reprimidas. Segundo os documentos, indica-se que as ocorrências incluíram protestos relacionados aos apagões, à falta de alimentos e à escassez de medicamentos, incluindo também reclamação sobre as condições de vida, com variações entre manifestações presenciais e expressões também digitais de descontentamento. Aí no relatório se acrescenta a ocorrência de uma campanha estatal de assinaturas, dos chamados documentos de lealdade. E isso talvez, até quando a gente fazia apuração e eu discutia com o Igor Yuan, que ajudava na apuração dessa pauta, talvez um dos pontos mais destoantes ou chocantes do que a gente ora cobre agora. Documentos de lealdade ao regime que eram então exigidos dos dissidentes. Mecanismos jurídicos e políticos que são implementados para garantir fidelidade absoluta dos funcionários públicos, quadros do Partido Comunista de Cuba e da população à atual liderança e ao sistema socialista. O mecanismo de um juramento de lealdade. Na prática, é para tentar limitar e reprimir a dissidência e fortalecer o controle político e ideológico da ditadura comandada por Miguel Díaz-Canel. Eu faço até um parênteses antes da gente prosseguir e brevemente eu vou dar notícia para a perspectiva. Conforme eu quero resgatar uma questão aqui, que foi uma oportunidade até profissional que eu tive lá atrás, isso foi em 2023. Eu entrevistei a Yi Rong, que lidera o movimento Tuidang, é o maior movimento de dissidentes ou de desobediência civil já registrado na história do mundo, com chineses renunciando seus juramentos ao Partido Comunista. Eu lembro que naquela entrevista eu perguntava para ela sobre como foi um processo dela própria de vir a entrar em contato com a verdadeira história do partido, e ela disse que ela era uma diplomata trabalhando na embaixada chinesa em Karachi, no Paquistão, Paquistão não, sim, no Paquistão, a embaixada era então em Islamabad, talvez fosse o consulado em Karachi, bom, no serviço diplomático chinês. E o que acontece é que houve o massacre da Praça da Paz Celestial e a BBC transmitia no Paquistão, então se conseguia ver nas televisões por toda parte o que havia acontecido. Massacre, claro, que em 1989 foi altamente danoso. A BBC estima 10 mil pessoas chacinadas pelo regime chinês por protestar pacificamente. Ela falou que no dia seguinte, os oficiais do Partido Comunista mandaram todo mundo prestar um juramento de lealdade, dando perspectiva para a gente que as práticas totalitárias do passado parecem sobreviver vivas na ilha, com esse juramento de lealdade sendo algo parecido. Eu volto com vocês à pauta com o seguinte: as informações compiladas pelo Observatório indicam que parte das manifestações aconteceu em meio a restrições de movimentação. A presença policial aumentou e houve dificuldade de acesso a serviços básicos, com registros de ações públicas e também denúncias online. Isso mostra até que uma parte desses eventos foi classificado como um desafio direto ao Estado. Até pequenos protestos individuais, gente individualmente protestando nas ruas, recebeu esse tipo de conotação. A nossa apuração traz alguns aqui em especial, alguns desses casos, para a gente entender a situação conforme, mesmo muito pressionado, o regime mantém um cacuete autoritário. Entre os eventos relacionados e os protestos, relatos mencionaram o caso de Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conhecido como o Spider-Man, o Homem-Aranha cubano, um jovem organizador de manifestações públicas contra o governo, que foi detido depois de expressar críticas em espaço público e nas redes sociais. Se manifestou um pouco na rua, publicou uma coisa ou outra, detido. Uma reportagem interessante da Gazeta do Povo foi a fundo no assunto, trazendo ele como um exemplo da participação de civis jovens em protestos. Isso aí inclui um contexto de detenção que não se aplica só a ele, mas tem outros relatos. Famílias de gente detida descreveram casos envolvendo até menores de idade e membros de comunidade religiosa. Um filho de um pastor evangélico foi detido depois de envolvimento em atividades de protesto ou expressão pública de opinião.
Como a gente registrou um nome, agora a gente registra outro. Jonathan Davi Muir Burgos, um cristão de apenas 16 anos. Esses casos caem num padrão mais amplo de detenções associadas a essas manifestações. A gente até reportou aqui no Epoch Times, enquanto a gente fala deles, sobre os presos políticos. E um caso que chocou, e eu resgato agora para a gente encerrar o segmento, foi o de Alexander Dias Rodrigues. Se mais gente entra na prisão agora, alguns foram soltos por pressão americana, entre eles o caso chocante de Alexander Dias, que saiu parecendo vir de algum tipo de campo da Segunda Guerra Mundial. Enquanto a gente fala sobre esses casos e 1.133 atos contra o regime cubano, a gente fala sobre alguns presos políticos soltos, enquanto apagões persistem, enquanto o combustível que antes fluía da Venezuela agora não mais flui. E se fala até de negociações e a possibilidade iminente de uma queda, que seria simbólica. O governo Trump publicou na sua estratégia de segurança nacional em 2025 que tinha a América Latina como uma região prioritária. Nada mais simbólico seria do que pressão como essa acabar resultando no fim do regime cubano. Por aí eu registro com vocês, então, o observatório que relata mais de 1.000 protestos, atos de protesto, em abril, e a situação da represária àqueles que ousaram participar deles. Por fim, a gente viu o que aconteceu com quem, décadas antes, tentou a mesma coisa. Alexander Dias Rodrigues saindo da prisão parecendo um fantasma.